Fala, galera! Bem-vindos aqui ao primeiro podcast da Waves. Convidado especialíssimo aqui, Enzo Macena, nosso parceiro, amigo, cliente, parceiro e amigo. Vou colocar assim, né? Isso aí, perfeito. Prazer, agradeço muito o convite de estar aqui no primeiro podcast da Waves, né? Agradeço muito por ser o primeiro convidado de vocês aí. Não tinha como ser diferente, né, Fabiano? Com certeza, o Enzo, ele é um cliente muito especial nosso, e além da formação dele, a evolução dele, a gente acompanha o Enzo, a busca dele por conhecimento, né? Estuda, já teve o podcast da Nilson, que a gente participou também, a gente foi convidado, então a gente sentiu, tem esse sentimento pela Nilson e pelo Enzo hoje como parceiro, amigo. E hoje ele está aqui para estrear o primeiro podcast. Mais um projeto nosso, né? Mais um projeto. Nosso primeiro podcast também, vocês que plantaram a sementinha, a gente foi fazendo. Vamos voltar agora, né? Coisa boa, graças a Waves aí. Vamos lá. Não, e coisa boa, né? Eu acho que o podcast é um veículo de comunicação que ele entrega para todos os públicos. Na verdade, eu acho que as redes sociais, elas ajudam muito nisso. Isso aí. Né? A proliferar exatamente a comunicação e você chega a todos os públicos, né? Igual eu tava falando com você, a gente foi na Fenatran agora, né? Esse mês de novembro aqui. E lá a gente passou pelo stand da Volvo, da Scania, da DAF, enfim, as maiores montadoras que tem. E todas elas tinham lá a parte podcast. Todo mundo tava fazendo lá dentro da feira. Pegava um cliente grande ali, subia ali. Então, todas as marcas que a gente viu na parte de caminhão, claro, estavam todo mundo fazendo podcast. E é uma coisa nova, porque, exemplo, podcast da Volvo, eu vi lá, acho que eles fizeram 10 episódios, então tá todo mundo começando agora. Então, assim, eu vejo que é uma maré que tá vindo, assim, que vai ser muito grande, muito grande. Isso que eu tô falando de um ramo só, que é caminhão, né? Fora todos os outros ramos, hoje em dia tá todo mundo indo pra questão do podcast, né? Tá todo mundo. E até pelo fato de você conseguir entregar mais. Né? Como é que você vai entregar algo mais profundo, né, para quem gosta, né, para o teu público que te segue, né, o perfil da Nilson ele é muito seguido, né, você tem muito comentário, muito engajamento do público. Como é que você vai entregar algo completo se você não fizer o podcast? É isso aí. É difícil, né? Muito difícil. Ainda mais o podcast que ele traz muito aquela questão do dono, né? A pessoa tá ali, ela segue a empresa no Insta, enfim. Às vezes até tem o dono que é ativo ali, mas o podcast, igual o exemplo a gente fez o da Nilson, foi com o diretor Nilson, que é meu pai, e o meu tio também, que é diretor Rodrigo. Os dois contando a história deles ali, como que é o estilo de vida de cada um deles, assim, se aproxima muito mais do seu público. Você sai daquela coisa de ser só uma empresa que vende caminhão, sabe? Ele vê ali os nossos donos, ali, os nossos diretores, enfim, como pessoas mesmo. Eles têm dificuldade, eles têm problema, eles têm desafios, fazem atividade física, têm filhos, mulher. Então, assim, você fica muito mais próximo, né? Muito, muito mais próximo. Não, e essa agora você bordando isso, a gestão do tempo, né? Como é que você faz? Como é que você faz essa gestão do tempo entre empresa, família? Não é fácil. No nosso dia a dia. Não é, né? Mas eu queria começar abordando você de uma coisa bem bacana. Vamos ver, vamos lá. Desde quando nós entramos na Nilson, a gente tem acompanhado o teu desenvolvimento dentro da própria empresa, inclusive o teu interesse, né, de aprofundamento, não só na parte do marketing, mas na parte de gestão, né, essa busca, né, contínua, né, a melhoria contínua, né, Kaizen, famoso Kaizen. A gente tem acompanhado isso e nós temos visto muito isso na Macena Motors. Uhum. Porque a Nilson ainda ela é composta, né, pelos diretores, time comercial. Uhum. Mas a Macena é você, não é verdade? Uhum. A Macena Motors, depois a produção vai colocar o site na TV aqui para a gente poder estar mostrando o site da Macena e tal. Mas a Macena é você. Primeiro, como é que foi esse desafio? Enfrentar esse desafio de falar, poxa, vou assumir, né? Para quem não sabe, Macena Motors é uma loja especializada em veículos, carros sensacionais, né? Vou colocar assim, né? Vou colocar nem de alto padrão, porque são veículos sensacionais. Né? Acho que a galera tem que buscar na rede aí. Mas como é que foi para você esse desafio? Então, Rafa, vou começar pela história, sabe? Que foi mais ou menos há uns 3 anos atrás. A gente tava saindo da pandemia, ou tava no meio da pandemia ali, enfim. E eu tava no meio do meu ensino médio, entrando na empresa, sabe? O pai sempre incentivou a gente a estar ali na empresa, você não tinha uma função certa
quando era criança, mas exemplo, chegava as férias da escola, o pai sempre falava, filho, vamos lá comigo pra empresa. Nem que se fosse ficar o dia inteiro sentado, desenhando, enfim, a gente era mais novo, criança. Mas assim, a gente sempre esteve presente na empresa. Então, bem há 3 anos atrás, eu tava bem na minha época do kart ali, enfim, sempre fui apaixonado por carros, eu, pai, o tio, os irmãos, enfim. E assim, eu até falo, eu brinco disso assim, porque a Macena Motors ela é um braço da Nilson. Por quê? A Macena Motors, a gente tem um estoque hoje premium, enfim, carros de extrema qualidade. Por quê? Porque a gente vende o estoque que entra em negociação da Nilson, sabe? Então, a gente não tem carro consignado. Exemplo, você quer vender o seu carro, você chega pra gente, infelizmente, a gente não pega. Por quê? Eu vendo só o estoque da Nilson, sabe? Até a gente tava falando esses dias que tive esse problema Verdade. que acabou o estoque, né? Zerou. Agora voltou uns carros aí, enfim. Então, assim, a gente busca ter essa qualidade extrema, porque dentro das negociações da Nilson, a gente só pega realmente carros de extrema qualidade. A gente não pega qualquer tipo de carro, enfim. Então, quando eu entrei lá na empresa, sempre fui apaixonado por carro, tava ali na minha época do kart, eu vi aquele pátio cheio de carro, sabe? Dentro de uma loja de caminhão. E a gente não tinha uma página específica para carro. A Nilson sempre anunciou os carros junto com os caminhões. Funciona? Claro que funciona. Mas aí eu falei, opa, é uma coisa aí que eu posso entrar, começar a fazer uns vídeos, criar um Instagram, enfim. Então, assim, a Macena Motors hoje nada mais é do que um Instagram que a gente abriu ali pra parte da Nilson, só que voltada pros carros. Onde eu comecei do zero, hoje a gente tá com 13 mil seguidores, então assim, tudo com anúncio, sabe? Nunca compramos seguidor, nada. Então foi uma ideia minha, que eu tive há uns 3 anos atrás, comecei lá fazendo vídeo, enfim, hoje sou muito conhecido pelos meus amigos, enfim, pelo Enzo dos carros ali, enfim, sabe? Então... sempre foi um sonho meu, sempre fui apaixonado por carro, sou muito fã da Vanguard, Paito Motors, que são as melhores lojas do Brasil hoje, e vendo aquilo eu falei, opa, uma oportunidade que eu tenho aqui, que eu não preciso comprar estoque, eu não tenho esse custo para comprar estoque, então assim, é o custo de marketing só, custo, sabe, você fazer os anúncios, tirar as fotos boas ali, enfim, então fui começando, foi indo, a gente tá no 3º ano aí, sabe, graças a Deus tá indo muito bem, estamos vendendo os carros aí, sabe, então foi um sonho que se tornou realidade aí com o tempo, claro, teve momentos que teve de desafio, igual quando acabou o estoque. Chegou um momento que eu participei um pouco das vendas ali, eu fiz algumas vendas, enfim, eu vi que a negociação ali realmente é muito diferente do que você falar, eu sou um vendedor. Você falar que agora você atuar na venda é totalmente diferente. Isso eu senti muito, assim, você conversar com o público demanda atenção, demanda trabalho, sabe? Então, assim, foi uma experiência muito bacana, está sendo até hoje, espero que siga, que só cresça, né, pro resto da vida. Muito bacana. Eu vejo que você... Estava conversando com o Fabiano sobre isso, a gente estava batendo um papo aqui antes de você chegar, que você investe muito na tua formação. Uhum. E o Fabiano é um cara apaixonado por cursos, eu venho dessa área de educação, né? Eu sei que vocês seguem as mesmas pessoas, ficam mandando mensagem um pro outro, não sei o quê, pensam que eu não sei. Como é que foi para você essa... Acho que pra onde que você foi? Você comentou comigo, né? Ele foi para onde em São Paulo? G4? G4. Como é que foi? Fui participar agora do meu 3º curso com o G4, que é uma escola de negócios, né? Foi o G4 Sprints. São 4 dias ali, desde manhã até a noite, voltado para marketing e vendas. E daí eles pegam, como a gente tinha comentado com... Marketing e vendas. Marketing e vendas, só isso. São 2 dias de marketing, 2 dias de venda. Boa. No primeiro dia eu tive aula com o Eric Shibata, que é o CMO ali da CIMED, cuida de toda a parte de marketing. Pô, CIMED é sensacional, CIMED. né? Também teve o Felipe Hatab, que fala, que ele foi o primeiro, foi o gestor mais novo da Ambev de marketing. Aí esses 2 eram de marketing. Daí de vendas tive aula com o Gustavo Pagotto e com o... Esqueci o último nome dele agora. Mas enfim, são 4 dias com pessoas totalmente diferentes. E assim, é um curso que é uma imersão, assim, de 4 dias. Muita coisa. Você sai morto de lá, assim, sabe? Mas valeu muito a pena. Aprendi muita coisa. Vocês viram um pouco, né? Cheguei a mostrar pra Muita vocês. troca, né? Mas muita planilha que a gente recebe, muita coisa, assim. E daí é o principal, que são os contatos, né? Eu cheguei lá, foi o primeiro curso que eu realmente conheci todo mundo da sala. Era uma turma de umas 40 pessoas, assim, sabe? Uma turma pequena. É, pequena. E aí eu falei, cara, eu vou conhecer todo mundo, ter contato aqui, sabe? Porque isso que mais vale a pena, ainda mais eu que sou jovem. Por exemplo, eu tenho 20 anos hoje. Eu fiz 2 amigos lá, um tinha 22 e o outro 25. A gente era os 3 mais novos, o resto era tudo pra cima de 30 anos ali, sabe? Então, você chegando mais novo, assim, eu sempre gosto de ser
não é o mais burro da mesa, é feio falar isso, mas assim, o menos esperto da mesa, sabe? O que mais tem pra aprender. Então, você senta numa mesa com um cara que fatura bilhões ali. Os caras falam de bi como se não fosse nada, sabe? Entendeu? Então, você às vezes tem uma dor ali com a tua empresa, os seus funcionários, você chega lá, tinha cara que tinha 4 mil colaboradores, sabe? Então, assim, é uma outra pegada, assim, é uma troca muito boa de conteúdo, de network, enfim. São Paulo é muito bacana, ainda mais o G4, eu sou suspeito pra falar, é o 3º curso, já tô vendo de fazer o 4º no começo do próximo ano, então, assim, é uma troca muito boa, muito, muito boa, recomendo demais. E bagagem, né? Bagagem, isso é o principal. Eu acho que aproveitar o gancho que o Enzo trouxe sobre essa formação ali da G4, né? Sem medo de perguntar agora, a Waves atende a Nilson Caminhões há mais de 1 ano. A gente faz as reuniões presenciais. Enzo, quando você voltou, o que você viu que a agência estava fazendo de errado? O que você teve de validação nessa formação? Uhum. E você falou, gente, isso aqui totalmente errado, a gente precisa mudar. Cara, não teve nada. Não teve nada que eu cheguei lá, que eu vi na parte de marketing, campanhas, enfim, que, meu Deus, a agência está fazendo errado. Não. Tinha algumas questões de sistema da empresa, de CRM, mas isso não tem nada a ver com a agência, que a gente tinha que mudar, mas na parte de marketing, a agência não tinha nada, tava tudo redondo, tudo perfeito, tudo perfeito. Claro que tem a questão da verba, que é muito, muito ligada à empresa, isso foi uma coisa que eu percebi muito lá. Lá eles ensinam a gente a fazer como? Você pega um orçamento anual, sabe? E você vai dividindo ali em campanha de tráfego pago, em outdoor, em feiras. E na Nilson a gente ainda não tinha esse aprofundamento, assim, sabe? A gente faz as coisas meio que mês a mês. Tira uma verba por mês e faz. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi lá, que dá para aplicar muito agora na empresa. Uma coisa bem interessante que você pontuou lá, que você trouxe, é justamente a verba... o perfil da empresa, né? B2C ou B2B. Isso. Eu acho que isso foi uma coisa que pegou bastante. Nós estávamos conversando sobre isso, né? De mídia off e mídia on. Isso. Né? Exatamente nessa linha. Eu acho que vem para engrandecer, na verdade. É um complementar, né? Para que a gente comece daqui para frente, e a gente já está conversando sobre isso, né? A trabalhar esse mercado de off, que eu acho que é super importante para a Nilson, para o crescimento dela, cada vez mais. Ela já é líder de mercado em venda. Né? E eu vi uma postagem, inclusive, do Rodrigo, super meta, grande meta, big meta. O Digo vai bater nas metas e vai fazendo mais meta ainda. Sensacional, mas é assim, a empresa, quando chegar na meta, dobra a meta. Isso, não pode bater a meta, tem que parar um mês. Não pode, tem mais 10 dias do mês, vai, faz a hipermeta, depois a supermeta, vai indo, isso aí. E eu vi no Instagram, você acompanha o Enzo, não acompanha? Sim. Andando de bicicleta. O que está acontecendo? Eu vi que teve uma movimentação e treinamento. Sim, Quero sim. que você fale agora. Esquece a empresa. Falar do Enzo mesmo. Enzo pelo Enzo, Sim. exatamente. Quem que é o Enzo? O Enzo, agora ferrou depois da pergunta aí. Eu acho que da parte que você falou dos treinos aí, enfim, pra quem não sabe, esse ano eu entrei pro triatlon, sabe? Eu tava vindo numa carreira de automobilismo ali por basicamente 10 anos e foi chegando ali, enfim, agora nessa época eu tô de faculdade, enfim, eu tive que tirar um pouco o pé disso. Aliás, falo isso lá no meu canal no YouTube, depois você segue lá, Enzo Macena, só entrar lá que tem uns meus vídeos que eu falo disso. Boa. E daí eu acabei tendo essa transição do meu esporte, que era o automobilismo ali até 2022. E seguindo o exemplo do meu pai já fez Ironman, pratica triatlon aí há muitos anos. Esse ano, no começo do ano, eu decidi entrar pro triatlon. Já fiz 4 provas, vou fazer a minha 5ª agora, dia 8/12, lá em Caiobá. Então, assim, entrei para um esporte totalmente novo, sofri bastante no começo, sabe? Eu falo muito para eles aqui que é um esporte que é muito mais mental. Parece que é um esporte que exige muito preparo físico. Claro que existe, mas é muito mais a cabeça. Você sair treinar todo dia de manhã, pôr um tênis, sem ganhar uma medalha, se jogar na piscina no frio, sair pedalar sem ninguém, sabe? Então, assim, é um esporte que meu pai sempre falou que seria muito importante para mim, para minha carreira como profissional, como pessoa, enfim, que esse ano eu decidi entrar e agora não tem como sair mais. É um esporte que prende você e tenho novas metas, fazer o meio Iron ano que vem, fazer um Iron inteiro, uma maratona, enfim, sabe? Então, entrei no esporte, já fiz muita coisa esse ano, mas ano que vem quero fazer ainda mais. Então, eu sou um rapaz que gosta muito de esporte, vocês sabem disso, né? Legal. E esporte te leva à disciplina, né? Eu acho que a primeira coisa que nos coloca no trilho, literalmente,
né? Na escola, principalmente, quando a gente... É o esporte, porque o esporte você tem regras. E você tem que seguir as regras, Isso né? aí. Eu acho que a primeira coisa que... Lógico, além dos pais, não tenha dúvida Claro. disso, mas que nos coloca no coletivo a ter uma disciplina é o esporte. E é o que você falou. Ele ajuda para a vida, Isso aí. né? E a gente teve agora a meia maratona de Curitiba. Pô, você vê pessoas de 80 anos. Você vê muita Sensacional. Até o Iron lá mesmo, eu brinco muito, porque a gente chega lá no Iron, você pensa que só vai ter atleta de primeira, aqueles caras altão, com o abdômen trincado. Cara, você vê todo tipo de pessoa lá. Tem pessoa que é um pouquinho mais acima do peso, pessoa que não é musculosa, tem cara que é musculoso. Então assim, você vê que é um esporte que não é o preparo físico só, é muito a cabeça, sabe? O cara que tá com a cabeça boa, ele chega lá e faz, sabe? Você não precisa ter o melhor corpo do mundo, a melhor performance. Se você tem uma cabeça boa, você aguenta fazer, sabe? Então, você chega lá e você vê essa variedade de pessoas e fala, cara, aqui, bacana. Muita gente que faz de cadeira de roda, sabe? Tem até um rapaz lá que ele puxa o irmão dele que sofreu um acidente lá, enfim. Muito legal. E ele puxa em cima de um barco, nadando, depois a bike ele empurra, ele corre a maratona com o irmão no carrinho, sabe? Então, você vê, assim, que o esporte leva a pessoa, Superação, é uma Legal. coisa muito, muito fora do normal. Sobre essa questão de cabeça, disciplina, o que você acha, Enzo, sobre disciplina e motivação? Qual que são os desafios de uma disciplina com motivação ou não Uhum. precisa ter motivação para disciplina? Pra esse assunto eu não sou o maior expert, né? Eu sempre falo isso. Quem poderia responder melhor isso é meu pai, né? Que já tá um pouco mais velho que eu. Mas, exemplo, o meu caso, que busco estar treinando todos os dias ali, de segunda a segunda-feira, pra mim funciona muito como, Fabiano, igual foi na época do kart. Pra mim, eu funciono muito melhor quando eu tenho uma data de alguma prova. Exemplo, eu tô fazendo triatlon, certo? Se eu não tiver minhas provas ao longo do ano, você acaba perdendo um pouco a constância, sabe? Então, pra mim, eu acredito que você tendo isso na sua vida fica muito mais fácil. Você ter o dia que você vai pôr a prova, sabe? Igual era na época do kart. Eu treinava, tinha dia que você estava cansado, dia que você não queria ir, só que você sabia que, cara, daqui a um mês eu tenho minha prova, entendeu? Igual eu com o triatlon agora. Eu tenho minha prova marcada dia 8, eu sei que se eu faltar um dia, você acordou sábado meio cansado, saiu sexta até um pouquinho mais tarde, tomou um vinho ali, ficou até mais tarde. Dá vontade de você ficar dormindo. Eu não posso vir aqui mentir e falar, nossa, eu acordo com o maior tesão de todos. Não, vou sair correr aqui agora, vamos lá. Cara, não... Ainda mais em Curitiba, Pra né? mim não tem Tempo isso aí, ruim. entendeu? Então, pra mim funciona muito assim. Se eu tiver a data que eu sei que eu vou fazer força, cara, aí eu não erro, esqueça. Eu já tentei por muito tempo treinar sem ter uma prova marcada, mas aí você fica sem um caminho, você fica meio cego, sabe? Você não sabe se pedala, se você nada, se faz musculação, você fica meio perdido. Agora, quando você tem, e isso eu acho que funciona muito pra empresa, pra tudo. Quando você tem a tua data marcada, que você tem alguma coisa importante, cara, aí você vai dar o seu máximo, aí você não pode errar. Sabe? Uhum. Então, pra mim funciona muito assim. Eu não sou aquele cara que acorda motivado todos os dias. Meu Deus, vou sair treinar aqui. Mas eu sei que eu tenho um dia que eu vou pôr a minha força ali à prova. Então, eu não posso errar. Não posso errar e tenho que treinar cada vez mais. Pra mim funciona muito assim. Vai de cada um, né? Metas. É isso aí. O dia da prova é sua meta. Se você não tiver uma linha de chegada ali que sabe que você tem que chegar lá, você perde E isso funciona pra empresa, pra vida pessoal, pra família, tudo. Se você não tiver uma rota a seguir, cara, você fica mais perdido. Né? E eu sinto muito isso na parte do esporte. Muito, muito isso mesmo. Nessa parte do esporte, no dia da prova, tem um objetivo de chegar primeiro ou o importante Essa é é uma- realizar a prova? Competir, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu saí de um esporte, que foi o kart aí, que era total a disputa. Eu tinha muitos amigos fora da pista, mas assim, o kart, quando você abaixa o capacete, enfim, você vai largar, não tem essa de amigo. Você tá ali com 10, 15 karts e você tem que ganhar. A tua meta é ganhar. Você não pode deixar, vou dar espaço pro cara. Você tem que arrancar o cara, você tem que brigar o cara pra ver quem chega em primeiro. Então, eu vivi isso por 10 anos. Então, eu tava muito acostumado a sempre ter essa disputa. E eu sempre fazia essa disputa, vou jogar baralho com os amigos. Já tinha essa disputa, sabe? Então, o triatlon é totalmente o oposto disso. Isso foi uma mudança, assim, que me fez crescer demais, sabe? Essa mudança de esporte. Porque o triatlon é um esporte que o teu objetivo não é você chegar em primeiro. Exemplo, igual o Iron. O último Iron que teve aqui no Brasil, acho que tinha mais de 3 mil atletas. E eles dividem os amadores e os profissionais. Os profissionais são quem vive disso. Quem é patrocinado por marca, enfim. Então, assim, no meu caso, no caso do meu pai, a gente é tudo amador. Então, nem se a gente quisesse, teria como ganhar, sabe? Sim. Pra você ganhar, você tem que viver daquilo. Igual é no surf,
corrida, enfim, você tem que Abdicar de um viver monte de disso, coisa é. e viver daquilo. Então, como a gente pratica como amador, a gente trabalha, enfim, a gente acaba encaixando os treinos, não tem como você se disputar para ser o primeiro do amador. Mas assim, a questão do triatlon, a corrida, a natação, a bike, é muito difícil você querer ser, não, eu quero ser o primeiro. Para isso você tem que viver daquilo. Então, assim, você acaba entrando num esporte onde é você contra você mesmo, sabe? Eu até tava falando isso com um amigo meu ontem. Na hora que você vai largar no kart, a emoção, assim, é tão alta, você, tipo, vê todo mundo tirando foto, aquela monte de gente, daí você tá ali bem perto um do outro, você sabe que você vai ter que disputar, é uma adrenalina tão grande, e a do triatlon é o oposto, é uma adrenalina muito alta, também você tá do lado de 1000 pessoas ali, vendo aquele marzão esperando você, só que você sabe que é você contra você mesmo, você não olha pro cara e vê ele como um rival, Sim. você vê, cara, puta, o cara tá aqui junto comigo, vamos junto, mas assim, é você contra você mesmo, tem até um ditado que todo mundo fala, que se o seu tempo é bom para você fazer uma maratona. Não é se o seu tempo é bom. Se você se inscreveu numa maratona, você já é acima da média, sabe? Entendeu? Então, as pessoas ruins nem entram no triatlo, nem entram na Nem corrida, se porque é um esporte que é você contra você mesmo. Não tem essa disputa, essa coisa, não, vou ter que ganhar do meu concorrente. Cara, é você contra o seu tempo, disputar, claro. Daí tem gente que sempre busca o primeiro lugar, enfim, mas no caso, quem é atleta amador, como é o meu caso do meu pai, caso do meu tio, a gente busca sempre melhorar o nosso tempo. É eu contra eu mesmo, sabe? Essa que é a minha meta para minha próxima prova agora, dia 8. É melhorar no mínimo 5 minutos da minha prova que eu fiz em julho, sabe? Então é outro estilo de esporte, outra pegada. No esporte a gente vê vários vídeos, né, na internet, pessoas se ajudando, às vezes dá o braço, carregam para chegar no final. E para você, assim, dessa competição, o que é mais prazeroso para você? Corrida, natação ou bicicleta? E qual que é o teu maior desafio hoje? Fabiano, eu acho que são os 3 juntos. A questão do prazer que eu sinto na hora que eu tô... Isso até eu tava comentando com o meu personal ontem, que tem um vídeo do Michael Phelps que o Joel J fez esses tempos. Não sei se você assistiu. Que ele fala quando o Michael Phelps parou, que foi o maior medalhista do mundo, o maior atleta da América, enfim. E ele parou, que ele teve depressão, enfim. Porque muito entra aquela questão, quem pratica um esporte, igual eu pratiquei o automobilismo, igual eu pratico triatlon, a sensação que você tem no dia da prova é uma sensação única. Não tem nada na vida que seja parecido com aquilo. Eu, pelo menos, nunca vivi nada parecido igual era uma largada de kart ou é igual uma largada de triatlon. A sensação que você tem lá é só quem tá lá pra descrever o que é. E foi por isso que o Michael Phelps, depois que ele parou, ele teve essa depressão, que ele ficou mal, enfim. Porque é como se fosse uma droga, sabe? Uma sensação que o cara tem na hora que é tão incrível, assim, o cara tá tão no alto, assim, que o cara não consegue viver sem. Sabe? Não é à toa que meu pai tá aí até hoje fazendo triatlon. Ele não quer parar, ele quer cada vez superar cada vez mais. Por quê? Por causa dessa sensação. Então, a sensação que eu tenho no dia da prova é uma sensação muito boa. Muito boa. E você sabe que no dia da prova você tá finalizando um trabalho que você começou há muito tempo atrás. Eu sei que dia 8/12 eu vou estar finalizando um trabalho que eu tô fazendo há 2 meses, sabe? Então, o dia da prova é o dia que você vai receber o teu parabéns. Você vai ganhar a tua medalha por ter treinado, entendeu? Então, não é no dia da prova que você vai dar o seu máximo, que você vai ver se você aguenta. Você já se tornou um Ironman muito antes do dia da prova, entendeu? Muito antes. É no dia a dia, sozinho, você saindo treinar, que daí entra aquilo que eu disse pra vocês, sabe? Então, é a sensação de você chegar no dia pra receber uma medalha, você cruzar a linha de chegada lá, uma sensação incrível, incrível. Meu pai fala muito isso. É uma coisa que, assim, não tem como explicar. Quem é atleta fala que é como se fosse uma droga, é uma coisa que você só sente quando você tá lá, sabe? Então, é uma sensação incrível, assim. E você perguntou qual que eu tenho mais... desafio, cara, é difícil dizer, porque tem vezes que é a natação, vezes que é a bike, igual, para essa prova que eu tô fazendo agora. Eu tive um tempo não ruim, mas um tempo que eu podia melhorar na natação na última prova. Então eu tô focando mais no treino de natação. Mas o que eu mais sofro sempre é a corrida, porque a corrida ali, daí entra muito mental, que o teu corpo já pensa, puta, eu já nadei, já pedalei, porque o triatlon, pra quem não sabe, você primeiro nada, depois você pedala, depois você corre. Entendeu? Então, a corrida é parte final. Então, a tua cabeça já tá, puta, eu já nadei tudo aquilo, pedalei tudo isso, sabe? Então, é uma luta, você com a sua cabeça, e essa parte eu sofro. A corrida, acho que acredito que pra todo triatleta é a parte que você mais sofre ali, porque é a parte final, sabe? Legal. Acho que dessa parte do esporte, eu conheço o Enzo já há um bom tempo. Eu acompanho ele ali no Instagram, no Facebook. Ele nem tem Facebook, tá, gente?
Então, A para vocês geração, verem aliás, essa geração que não geração, tem Facebook. Aliás, me sigam no Insta lá, Enzo.macena, me segue lá. Instagram, ele segue tem o lá. Instagram dele, bem legal, acompanho. Ele acorda às 5 da manhã para sair pedalar, para sair correr. E também faz faculdade. Faculdade. E trabalha. Trabalha E namora ainda. E namora e ainda. ainda namora. Como que é essa parte da faculdade hoje? Você está fazendo formação... Eu tô fazendo o curso de negócios digitais aqui na FAI, que é você ganha um diploma de administração e negócios digitais. Eu costumo falar com os meus amigos que é uma ADM mais moderna, entendeu? Porque eu cheguei a fazer um semestre de ADM normal e assim, o curso é bom, claro, é um curso que prepara muito, mas eu senti a falta do dia a dia, você pôr aquilo ali na prática, sabe? Então, o curso de negócios digitais ali da FAI trouxe muito isso, essa questão de você trabalhar com a programação básica ali, eu entendo um pouquinho de programação, um pouquinho da parte de você fazer um site, o layout, você trabalhar ali com o Canva, fazer aquelas artes, aprendi um pouquinho disso. Também a parte da ADM teórica, sabe? Então, assim, você acaba estudando um pouquinho de cada coisa, sabe? E esse curso eu senti que, pra mim, no meu caso, cada um tem o seu caso, é o que mais fazia sentido. Ele não demanda tanto tempo, igual, eu não posso pegar um curso, por exemplo, a medicina, que você tem que estudar 24 horas por dia, que eu trabalho, que eu treino, enfim. Então, assim, eu peguei um curso que se encaixava com o que eu buscava. Eu até cheguei a ver para ir para São Paulo, no INSPER, a Link lá, mas acabou que por conta da empresa eu acabei ficando assim. Mas eu sempre busquei esses cursos, assim, mais práticos, cursos que você vai aplicar no dia a dia, sabe? E na ADM normal eu senti que faltava um pouco isso. Era muito teórico, muito livro, Henry Ford, com coisas mais antigas, claro que é muito importante, lógico, é uma base muito boa, só que eu gosto do dia a dia, você aprendeu o que é mais de moderno no mercado e o curso hoje me fornece muito bem isso, muito bem isso. Hoje já pensa em fazer outra faculdade? Tem alguma coisa na mira? Penso. Eu me formo no finalzinho do próximo ano, final de 2025 ou metade de 26, e eu pretendo fazer alguma coisa fora. Eu já fiz eu falo que morei um mês em Barcelona, que fui fazer um curso lá, e fora do país eu vi que é muito bacana. Eu até comento isso, aprendi isso no G4, até com o Felipe Hatab, que já fez faculdade fora. Você fazer a faculdade fora não é pelo conteúdo. Você não vai chegar lá e vai ver uma coisa, cara, nunca vi isso na vida. Isso não existe, mas assim, é muito mais a questão de você falar uma outra língua, conhecer outras pessoas igual. Quando eu fiquei um mês lá em Barcelona, tem amigos que eu sou amigo deles até hoje. Até hoje, tem um amigo de Tóquio e um do Reino Unido, que eu sou muito próximo deles. E você troca, conversa com os caras, sabe? Então, assim, cheguei lá, eu tive que fazer um pitch de meia hora em inglês, sabe? Então, assim, por mais que a faculdade aqui tenha, você fala inglês um pouco, uma coisa é você falar inglês com quem é do Brasil aqui, todo mundo se entende, outra coisa é você chegar lá e cada um é de um país, sabe? Então, assim, você não tem a opção de errar, falar em português, ninguém vai entender, então você tem que falar inglês. Tem que se sabe? virar Então, nos 30. Eu pretendo, quando me formar, fazer alguma coisa fora, passar até um ano fora do país, pretendo ir para os Estados Unidos, estou vendo alguns cursos aí, enfim, mas buscando sempre essa coisa prática, sabe? Eu quero achar alguma coisa lá que eu consiga alinhar com um estágio fora, sabe? Alguma coisa assim, passar um tempo em alguma empresa americana. Eu acho que, assim, você construir essa base para depois você aplicar aqui, esse que é o segredo, sabe? Eu não tenho vontade de ir para fora e ficar lá para sempre. Vou entrar em uma empresa, assumir um cargo. Isso eu não tenho hoje, sabe? Eu tenho muito mais essa visão, ir lá aprender como é que os caras fazem, como é que é a cultura deles, para você ir replicando do jeito que dá aqui, sabe? Então eu pretendo sim passar ali 2026, ou pelo menos um ano fora ali nos Estados Unidos, fazendo algum curso em alguma faculdade, enfim. Pretendo sim. Legal. Hoje o G4 é uma referência no mercado de negócios, né? Para essas formações. Quantas formações você já fez ali no G4? No G4, formação mesmo são 2, mas eu participei de 3 já cursos dele, que o primeiro foi o G4 Growth Marketing, que foi o primeiro curso que eu fiz, foi no ano passado, com o Denner, enfim, aquele pessoal da V4, muito bacana o curso com eles ali. Fiz agora, recentemente, o G4 Sprints, que é marketing e vendas também, e já participei do G4 Frontier, que é um evento presencial deles, que tem várias palestras lá, enfim. Então, assim, sou suspeito pra falar, sou muito fã deles. Agora, esse final de semana, vai ter o G4 Valley, só que eu não vou conseguir, então seria o 4º evento que eu ia estar indo deles, mas não vou conseguir ir. Agora, eu tô mirando pra fazer um curso de IA que eles têm lá, no comecinho do próximo ano ali. Legal. Pra também ter mais uma formação deles. O que você achou mais especial, assim, nessas formações, que você falou, fez sentido isso e vai fazer diferença no dia a dia, assim, pros negócios? Fabiano, eu acho que é muito o que a faculdade não tem hoje. A questão da prática. Ali você senta com empresários que estão aprendendo.
a faculdade, por mais que, claro, é um público mais jovem, não é o mesmo público de quem frequenta um curso daquele, eu que sou perdido no meio ali mesmo, mas assim, a faculdade você vê muito teórico, você aplica um pouco a prática, mas ali você conversa com quem tem funcionário, com quem paga conta, sabe? Então, assim, é outra pegada, com quem fatura, com quem sabe tem que comprar estoque, vender. Então, assim, você aprende sobre marketing, aprende sobre vendas, enfim, mas você vê a prática daquilo, sabe? Não é só, vamos ver qual que é a fórmula disso. Tá, uma coisa é a fórmula, agora como é que você vai aplicar? É o que a gente sentiu agora na Nilson, aprendi um monte de coisa lá. Tá, e agora como é que eu vou aplicar tudo aquilo dentro da empresa? Então, você ter essa troca com as pessoas lá, isso é o que mais me trouxe resultado, assim, você aprender como você aplica o que você aprende, porque o difícil não é você aprender você aprende, a gente tem tantos cursos, até na Hotmart, enfim, a gente tem o que você quer aprender hoje, se você dá um Google, um chat GPT, você aprende tudo. Agora, a prática que é a questão, você aplicar aquilo dentro da tua empresa, com pessoas, você ensinar pessoas a usar o sistema, até o desafio que a gente tá tendo na Nilson agora, sabe, entendeu? Então, isso, dentro do G4, eu aprendi muito, que lá eles ensinam muito a teoria, ensinam muito a fórmula, como que funciona, mas principalmente, como é que você aplica isso em pessoas. Isso, para mim, é o maior diferencial deles, sabe? Com toda certeza. Dessa parte de educação, eu até tenho uma admiração pelo Enzo, eu sempre comento, até dentro da equipe, pela forma que ele busca estudar, busca aprender. Importantíssimo. Hoje, ele é a pessoa do marketing do nosso cliente, vamos dizer assim. Então, até o bate-papo que eu estava tendo com o Rafa antes era sobre qual é a importância dos clientes nossos ter um marketing interno. E o Enzo hoje, ele é o marketing interno da Nilson Caminhões. Ele é o head de marketing lá da Nilson Caminhões. E como que é hoje, dentro do negócio, Enzo? A gente falou o Enzo atleta, o Enzo que estuda. E como que é nos negócios, Enzo, ali? Como que funciona? Então, também vou contar um pouquinho a história que fica legal. Ao mesmo tempo, quando eu entrei na empresa, que eu fundei a loja de carro ali, enfim, eu vi esse furo na parte de marketing. Eu sempre, desde pequeno, me adaptei muito rápido às coisas. Aprendi muito rápido as coisas. E foi até com Ademir, né, que eu comecei aprendendo o básico do marketing, as campanhas da Meta, que é o que eu mais entendo hoje, é a parte de Meta. Fiz curso do Pedro Sobral já para aprender, sabe? Então, eu caí dentro da empresa, eu vi que a parte de marketing ali, o pai sempre estava se batendo. Contratava alguém ali, só que a pessoa, às vezes, entendia muito a parte teórica da coisa, entendia muito como que a ferramenta funciona, que não é o difícil. Você saber como apertar o botão não é o difícil. Agora, a questão é você saber aplicar aquilo, por exemplo, no ramo de caminhão. Não é um ramo que várias agências atendem. É muito raro você achar alguém que entenda de caminhão. Então, assim, eu falei, opa, tem um furo para eu começar a aprender aqui. Cada vez eu aprendo cada vez mais. Tem muita coisa que eu errei, muita coisa que eu acertei. Então, assim, eu falei, pô, a empresa precisa de alguém que seja especialista na parte de que entenda as ferramentas, que entenda como conversar com uma agência de marketing, só que é aplicado isso em caminhões. É muito aquilo que eu disse aqui. Não adianta nada você aprender a fórmula lá para alguém que tem uma farmacêutica, uma indústria farmacêutica. Como é que eu vou aplicar isso numa equipe de venda de caminhão, uma equipe de vendedores tem 5, 6, sabe? Como é que você vai aplicar isso, sabe? Então, entrando dentro da empresa, eu comecei na parte de marketing, parte de meta ali, enfim, sabe? Daí, junto com a agência, depois vocês vieram, ajudaram muito mais a sair um pouco do operacional, sabe? Então, assim, eu acredito fortemente, aprendi isso muito no G4 lá, que a empresa tem que ter o time de marketing interno. Precisa, mas sempre com o apoio de alguma agência, alguma coisa que ajude eles, porque senão você tem que contratar uma equipe enorme. Claro, se você é uma CIMED da vida, tem verba infinita, contrata todo mundo, contrata uma pessoa só pra fazer arte, outra só pra fazer stories, igual o João Adib. Tem uma pessoa que anda com ele só fazendo stories com ele, sabe? Então, você tem verba, você contrata todo mundo, mas não é o cenário hoje das empresas no Brasil, sabe? Então, a Nilson hoje acontece muito isso. Tem eu lá dentro, que entendo um pouquinho de cada coisa, mas junto com o apoio da agência, sabe? Então, assim, eu quis me entender como é que eu conseguiria aplicar aquilo, o marketing, a Meta, o Google Ads, o TikTok Ads, tudo que a gente tem de marketing digital dentro da Nilson. E foi assim que eu fui aprendendo para caminhão, enfim, cada vez aprendo mais, cada vez a gente sabe, a gente mexe as campanhas, a gente testa público e remexe aqui, vai ali, sabe? Entendeu? E também tem a questão que é muito, muito importante, que é a gente trazer o que a gente entende para os diretores, sabe? Isso eu acho que é um dos maiores desafios que tem, ainda mais as empresas aí, é essa questão. A gente que entende da plataforma, da coisa ali, é muito fácil. Agora, você explicar aquilo pro diretor é muito mais complexo, sabe? Então, por isso que o diretor, no caso, que é o meu pai e o meu tio, eles preferem ter alguém de confiança, que é o Enzo, sabe? Que ele entende tudo e passa do jeito que eles entendem,
que eu entendo pra eles, sabe? Entendeu? Uhum. Então, isso é o que eu busco ser. Vocês sabem disso. Eu sempre busco traduzir o mais prático pra eles, porque, assim, o diretor, o dono da empresa, ele não tem tempo pra sentar, pra ficar 2 horas falando de campanha. Ele quer, cara, me traz os 3 principais números que eu preciso saber aqui, quanto que é o custo, quanto que a gente investiu, quanto de retorno trouxe. Tchau. Objetivo. Não adianta eu chegar pro meu pai, chegar, Perfeito. aí eu vou mostrar quantos cliques teve uma... Cara, ele não quer saber disso. Ele quer saber, tá, quanto que a gente gastou, quanto teve de retorno, quantos leads chegaram, Quanto sabe? faturou. Ele quer saber, e precisa ser assim, Tá precisa certo. ter essa pessoa que saiba traduzir, porque a gente pega um monte de métricas. Se a gente abrir a meta, quantas métricas tem ali? Tem milhares de métricas. Então, é você filtrar tudo isso e chegar pro diretor e falar, cara, ó, tá assim, assado. Só pra ele entender que tá indo bem. Ele quer saber se tá valendo a pena investir em marketing. Só isso. Sim. Então, você tem que fazer todo esse jogo, assim. É muito bacana. Aprendi demais fazendo isso, assim, sabe? Se adaptando ao negócio, sabe? Eu acho que é muito isso. Você se adaptar à realidade da empresa. Acho que muito isso a Waves faz também, né? Não dá pra chegar só no cliente... Sim, perfeito. tacando um monte de métrica, você tem que saber. Tem um cliente que entende mais, outro que entende menos, sabe? Exatamente. Daí você tem que fazer esse jogo, né? Até a Nilson, ela é uma empresa familiar. Sim. Ela vem do teu avô, passando para os filhos, né? Para o teu pai e para o teu tio, vamos dizer assim. E agora com a nova geração, já atuando dentro dela. Então, ela vem num cenário de mudança. Né? E eu acho que o digital acho que trouxe um diferencial. Porra. Principalmente nós temos o Rodrigo, que é um cara que se comunica muito bem dentro da Nilson. Né? E eu queria que você mostrasse para nós, né, Fabiana, exatamente esse cenário. Né? Porque você conhece a Nilson antes do digital e depois do digital. Uhum. Né? Como que foi desde vendas, né? E a própria tratativa, né? Até o próprio entendimento do time comercial e como que o marketing dá esse suporte e Aham. ajuda no dia a dia. Então, Rafa, eu me lembro, porque assim, quando a Nilson entrou, ali quando a gente criou o Insta da Nilson, foi ali um pouquinho antes da pandemia. O meu irmão mais velho chegou pro meu pai, pra minha mãe e falou, cara, a gente tem que criar um Insta aqui pra Nilson. Acho que foi 2019, 18, eu acho. Não tinha Instagram Eu antes acho disso. que não, se tinha, ninguém tomava conta. Tava lá, daquele jeito. Devia ter alguma coisinha criada, mas enfim. E aí eu me lembro que foi um empenho, assim, que eu via meu pai, minha mãe participou muito disso, meu tio também ali a fazer as fotos, enfim, que era uma coisa que antes tinha 1.000 inscritos. Hoje a Nilson aí, se somar, o nosso grupo passa de 400 mil seguidores em tudo, sabe? Então, assim, era uma coisa muito pequena. E eu me lembro que era todo dia eles sentavam, seguia alguma loja de caminhão, entrava nos seguidores dela, pedia pra seguir as pessoas, sabe? Ia fazendo essa aqui, você ia atrás. Orgânico, você literalmente. ia buscando. Você, cara, deixa eu aparecer pras pessoas, sabe? Então, assim, foi um começo. Claro, hoje as pessoas acham que é muito fácil. O Instagram com 200 mil seguidores. Claro que hoje a Nilson tem muita verba pra isso, de marketing, pra impulsionar cada vez mais, mas assim, foi um trabalho que começou que não tinha nada. Igual foi a Macina Motors, não tinha Perfeito. nada, eu fui começando, vai indo junto com os anúncios, o orgânico, você vai crescendo, sabe? Então, assim, foi uma transformação total. Hoje a gente depende muito do Instagram, a gente vê que se o Instagram acabar amanhã, cara, ia dar uma revolução nas empresas aí, porque no nosso caso a gente depende muito. Hoje pode pôr aí que 60% das nossas vendas tudo vem da internet, Google Ads, nosso site, Meta Ads, enfim, sabe? A gente cresce muito por conta disso, sabe? Então, assim, foi uma transformação total. Meu tio também botando a cara dele ali, sabe? Se tiver ele cada vez mais, ele tá com essa pegada agora de João Adib, de mostrar tudo, Bacana. de postar no carro, com o filho dele, com a família, sabe? Então, assim, vem crescendo muito, e até nosso podcast, as coisas que a gente tá retomando, a gente vê que esse é o segredo para a Nilson crescer lá na frente. É aquilo que eu conversei com você. Hoje a Nilson não vai crescer se a gente investir em time de venda. Se eu contratar 20 vendedores ali, sabe? Botar eles para vender, não é isso que vai fazer a Nilson crescer. E sim a questão da nossa presença nas redes sociais. A gente ser líder no TikTok, ser líder no Instagram, ser líder no podcast, no YouTube, sabe? Então assim, essa presença de marca hoje para a Nilson é fundamental. Todo mundo lá, desde os nossos vendedores, a secretária, o meu pai, meu avô entende muito essa presença, sabe? Então assim, a Nilson vive muito esse digital. A gente sabe que a gente depende muito daquilo ali, que a gente precisa se tornar líder cada vez mais dentro de todas as plataformas, que é aquilo que vai fazer a gente vender mais. Com Até toda certeza. porque a marca em si dela é muito validada com relação à credibilidade. É um mercado, como você falou, muito fechado, né? Ele é muito nichado, e qualquer escorregada que você der num mercado desse, já era. Né? Principalmente entre as transportadoras, quem trabalha com caminhão no dia a dia, que eu digo que é uma empresa sobre rodas, né? É muito fácil você escorregar.
Então, só fica no mercado e o tempo que vocês estão, que é bom. Né? Vindo do teu avô, vindo do teu pai. A Nilson está passando, a gente tem acompanhado, né, Fabiano? Uma reestruturação interna, né? Estrutural da empresa. Ela ficou linda, ficou sensacional. Né? A gente tinha aquele preconceito, vamos dizer assim, de que, pô, né, loja de caminhão não tem que ser bonita. Muito pelo contrário, eu achei sensacional, né, a estrutura que vocês estão montando, pensando exatamente no cliente, porque é para melhor atender ele. Isso aí. Né? E eu acho que o futuro, ele é brilhante, eu vejo muito isso, estando nas tuas mãos, né, vendo o que o teu tio e teu pai fizeram, após a passagem de bastão, teu avô tá sempre presente lá. Eu acho muito legal isso, porque é um legado, vamos dizer assim, né? Teu avô, tua avó. E eu queria que você falasse um pouco do orgulho que você tem da tua família, de trabalhar. Poxa, porque assim, vamos ser sinceros, você poderia fazer qualquer coisa. Sim. Como você falou, pô, poderia estar fora do Brasil estudando, né, Fabiana? A gente estava comentando sobre isso. Pô, e você tá dentro da empresa, né? O Jovi. Beijo pra você, Jovi, meu parceiro. Ele vai assistir, pode ter certeza. Olha as metas, hein? Sabe? E eu vejo que o orgulho que vocês têm ali, família, aquela coisa família, do teu avô, da tua avó que tá presente. Eu particularmente, e acredito que o Fabiano também, a gente sente muita vontade lá. Sente em casa, vamos dizer assim, né? Esses dias, até contar uma aqui pra você, eu tava lá no estacionamento e tal, e não tinha gravação, não tinha nada da agência. Aí teu pai falou assim, Rafa, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim tomar um café. Ele falou assim, mas você só veio tomar um café? Eu falei, pô, me sinto em casa aqui. Ele falou, pô, as portas estão abertas. E eu tava lá atrás, tomando um cafezinho com o pessoal. Mas queria muito que você falasse dessa parte, família. Então, Rafa. Segura um pouquinho, eu vou pegar água pra ele. Tá, beleza. Segurar um pouquinho. Enquanto isso, segue no Instagram, segue o Rafa lá. Nilson Caminhões, Macena Motors. Não, eu tô tranquilo. Meu perfil no YouTube também, tô entrando pro YouTube. A minha acabou. Acabou. O meu ficou bom, né? Dá pra cortar nele e troca a câmera, né? Isso. Aí agora ele... Tá, você... beleza. Então, vamos lá. Pode ir? Retomando, então. Então, assim, Rafa, eu acredito muito que essa questão entra naquilo que eu tinha contado aqui pra vocês. A gente nunca foi obrigado a estar dentro da empresa, sabe? Nunca o meu pai falou, filho, você não vai pro exterior, você não vai entrar em um outro negócio pra ficar aqui. Nunca teve isso. A gente sempre foi pela assim, se você quer ir ou não, sabe? Só que se você quer estar lá dentro, você tem que entregar resultado. Claro que por ser uma empresa familiar, isso é muito mais fácil. As oportunidades que eu tenho ali, graças a Deus, é muito por causa que meu pai é o dono da empresa, que meu tio tá ali, sabe? Então, assim, as oportunidades que eu tenho ali, graças a Deus, vem muito deles. Mas, assim, a gente sempre teve muito isso. Você nunca foi obrigado a ir. Nunca. Se você quer ir, sabe? Quando era criança, o pai falava, não, vamos lá ver a empresa, ver como é que é a rotina do pai, enfim, mas nunca foi, não, você não vai, eu vou ter que estudar ADM. Não, você estuda o que você quer estudar medicina, quer estudar educação física, você faz o que você quer. Eu até tive a oportunidade de ir para São Paulo, que eu digo aqui, eu até cheguei a quase realmente ir para São Paulo e estudar lá, mas eu mesmo falei, cara, puta, mas gostando da empresa, Sim. sabe, tá muito ligado à família, então, assim, vai muito do que você quer fazer, entendeu? Vai muito do que você, Rafa, quer fazer, do que o Enzo quero fazer, sabe? A família sempre aplicou muito isso. E eu tenho um imenso orgulho, eu até brinco essa história aí. Foi esse ano, tava tendo uma reforma numa rua ao lado da empresa, que não tem nada a ver com a empresa, uma rua de terra lá, e passando um monte de máquina, eu passando de carro lá, um monte de trator, assim, uma rua do lado da empresa. Daí eu vejo um senhorzinho com um chapéu no meio lá, aí eu fui lá no meio daquelas máquinas, cheia de gente, o meu vô tava lá. Sensacional. Aí eu falei, pô, o que você tá fazendo aqui? Tipo, é uma rua, claro, que ela não tem nada a ver com... Ela não faz parte da empresa, mas ela também utiliza de acesso à empresa. Ele falou, não, tô aqui cuidando da obra por causa da rua, sabe? Então assim, o vô até hoje, com quase 80 anos aí, o vô tá lá na empresa, Muito sabe? legal. Tá todo dia lá. Claro que ele não tá inserido 100%, nas vendas, no marketing, enfim, mas ele sabe o que tá acontecendo, sabe? Por isso que ele tá lá todo dia. Por exemplo, quando a gente foi pintar a fachada, ele fica do lado do pintor o dia inteiro, pra ver se ele tá pintando certo. Aí esses dias foram trocar o jardim, as palmeiras que o vô plantou lá, ele ficou o dia inteiro do lado, o dia inteiro, no sol, não importa se chove, ele fica lá. Então, assim, não tem como você falar, não, eu vou sair fora, vou fazer outra coisa, porque você vê que tem toda uma construção ali, claro.
Eu não posso largar se eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Você vai aconselhando isso, é o meio termo, sabe? Entendeu? Então eu sempre busquei fazer isso. Não é à toa que, exemplo, eu faço vídeos pro YouTube, tenho essa presença que é o Enzo fora da empresa, sabe? Eu busco fazer muito o que é o meu sonho, mas muito ligado à empresa, sabe? Então, assim, a família sempre incentivou muito. Muito, muito, muito mesmo. Não é à toa que eu tô aqui hoje. Falei, pai, eu tô indo lá fazer um podcast. Ele falou, filho, vai lá, é muito importante, sabe? Então, assim, esse espaço que a gente ganha da empresa é muito bacana. Mas, claro, você tem que entregar resultado para isso, sabe? Eles veem que eu tô lá trazendo mudança, eles sabem que o marketing aumentou as vendas dentro da empresa, sabe? Então, assim, eu até tava falando com o Fabiano essa semana passada. A Nilson, sem saber, trouxe cor pro mercado cinza. É o que muito eu aprendi lá com o Eric Chibata da CIMED. Ele fala que o quê? A CIMED tem esse amarelo, não é por acaso. Eles quiseram trazer cor para um ramo que é farmacêutico. Perfeito. Um ramo que não é, cara, meu Deus, que tesão, farmácia, não sei o quê. Não é todo mundo que tem essa, sabe? Agora, com a CIMED, isso mudou totalmente. Hoje, falou em marketing, todo mundo menciona a CIMED, CarMed, enfim, as coisas que eles fazem. Então, assim, a Nilson, sem saber, trouxe cor para um ramo que nunca foi o ramo que todo mundo gosta. Todo mundo tem essa visão que é um ramo sujo, é um ramo que tem sujeira, que só tem batida, acidente, não sei o quê, já pensa em serra, em carreta passando por cima, sabe? Então, assim, a gente trouxe essa cor para um ramo que estava apagado, um ramo que hoje está ganhando muita força, muita cor, sempre foi um ramo que girou muito dinheiro, sabe? Mas a Nilson trouxe essa cor, sabe? A gente trazer exemplo, se você for entrar na loja da Nilson hoje, a nossa loja é mais top que uma concessionária da Scania e Volvo. Você pode entrar lá, você vai ver a qualidade que a nossa loja hoje é mais completa do que uma concessionária. Então, assim, a gente quis investir ali, sabe? Não é por acaso, entendeu? Então, todo esse investimento, essa família unida, não tem como você querer sair fora. Você se apaixona muito pelo negócio, você se inspira muito. Em ver teu avô lá no meio de uma rua de barro lá, ajudando os caras, sabe? Entendeu? Então, é muito, muito bacana. Tenho muito orgulho de trabalhar ali, quem sabe, se Deus quiser, seguir com o negócio, sabe? E o teu herói? Teu pai. Fala um pouquinho dele. O que é Nilson Macena Filho? Júnior? Não, o vô é Nilson Macena e o pai é Nilson Macena Júnior. Júnior. O que é Nilson? Quem é Nilson Macena Júnior pro Enzo? Eu vejo que o pai, assim, na parte da empresa, ele hoje saiu um pouco do... Ele ficou muito tempo ajudando ali nas vendas, ele ficou muito tempo no... Como é que fala? Operacional. O operacional. Há uns 3, 4 anos que ele começou a fazer cursos do Wendel Carvalho, Paulo Vieira, ele começou a investir nele mesmo, ele percebeu que a Nilson faltava esse líder cabeça. Porque o meu tio, ele é muita venda. O meu tio, vocês conhecem, é stories, é venda e fica, sabe? Entendeu? Então, assim, a gente já tem um vendedor muito top, que é o meu tio, e faltava esse cara que é mais o cabeça. Tipo, sair um pouco do operacional, lidar com as pessoas, contratar novos vendedores, sabe? Então, assim, o pai me inspira muito nessa questão, assim, Rafa. Ele sempre vê o negócio, tipo, fora da caixa, sabe? Exemplo, a gente foi pra Disney esse ano. E tem muita gente que, claro, você chega lá no Disney e fica apaixonado, você nem para pra pensar que lá é um negócio por trás, Exatamente. que cada cheiro... Claro, tem um porquê pra tudo, você né? chega lá, você caga pra tudo e fala, nossa, deixa eu curtir. E o meu pai, toda vez que ele vai lá, ele pega e fala, puta, como é que aquele cara criou tudo isso? Morreu antes de tudo isso, sabe? Ele sempre vê a coisa por trás. Ele vê, puta, aqui tem tal cheiro, aqui já mudou o cheiro, sabe? Então ele sempre teve essa visão, assim, de sair fora da caixa. Ele nunca, tá todo mundo indo pra cá, opa, vamos erguer de drone e vamos ver o que tá acontecendo, sabe? Isso me inspira muito, trago muito isso pra Nilson. A gente sabe que a gente tem várias ideias, que a Nilson não é só uma venda de caminhões, sabe? A gente vê que tem vários braços que dá pra gente abrir, igual foi a Macena Motors, sabe? Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa visão, assim, mais de drone graças a ele. Ele tem muito essa visão pra parte de negócio, enfim. Daí, claro, vem a questão do esporte, que hoje eu faço o esporte que ele faz também. Então, assim, você sempre se inspira no pai, né? Entendeu? Sempre vai se inspirar. E é por causa dele que eu tô no triatlon hoje. Também é um pai de família, tem 3 filhos, casado com a minha mãe desde 16 anos de idade, que conheceu ela, sabe? Então, assim, eu também comecei a namorar cedo, muito por causa da influência dele. Nunca fui obrigado, mas assim, você vai seguir o exemplo que você tem em casa, entendeu? Se você tem um pai e uma mãe juntos desde pequeno, a chance de você namorar cedo é muito grande. Foi que eu fiz. Tenho vontade de casar até uns 25 anos aí. Por quê? Por conta disso. Você se inspira muito no pai e na mãe, sabe? Então, o pai me inspira muito no trabalho, como família, como atleta, em tudo. Sensacional. Legal. Você comentou que pegou um Instagram, né, do zero, né? Vocês criaram o Instagram e hoje já tem mais de 200 mil seguidores em uma conta e 200 mil seguidores em outra conta do Instagram, né?
E quais, assim, desafios que você destacaria desde o começo, desse do zero? E quais os desafios hoje que vocês estão no negócio? Então, Fabiano, eu não posso mentir que no começo eu não estava tão inserido. Eu vi ali um pouco a parte externa, sabe? Mas eu sempre vi que o desafio, a meta sempre foi crescer os seguidores, sabe? Mas eu vejo que a diferença de conteúdo que tem quando eu entrei na empresa, que era muito mais o carrossel, a foto bonita, para hoje que é 90% vídeo, ainda a gente faz fotos muito boas, faz carrossel, a gente nunca vai deixar de fazer, só que assim, a gente explora muito mais a parte de conteúdo de vídeo, não é à toa que a gente faz podcast, que a gente faz um monte de Reels, a gente foi pra feira lá, fizemos um monte de vídeo lá, então assim, mudou muito a questão do conteúdo dentro do Instagram e fora. Também, exemplo, a última feira que teve há 2 anos atrás da Fenatran, o meu tio e meu pai foram, mas assim, sem pôr o logo da Nilson, foi meio escondido, meio quieto ali. Esse ano a gente foi todo mundo estampado de Nilson, tipo assim, a gente chegou, a gente que tá tentando pro próximo, daqui 2 anos, estar lá na Fenatran, então assim, você vai mudando muito a concepção. Hoje a gente quer vestir a marca, sabe? A gente reformou a loja inteira, tá todo mundo uniformizado lá, sabe? Então assim, eu vejo que teve uma mudança muito grande na questão da marca. Antes era só, não, vamos vender pelo Instagram. Hoje a gente sabe que aquilo ali é uma outra coisa, é uma coisa muito maior que isso. É uma empresa enorme que está por trás, que tem muitas pessoas envolvidas, sabe? Mas muito essa mudança de conteúdo. A gente partiu muito mais para vídeo. Paramos de fazer muita foto e fomos para vídeo e stories. Quanto mais stories fizer, mostrando o dia a dia, como eu disse, meu tio ali hoje, a Nilson, porque assim, a gente tem a página da Nilson Caminhões no Insta e tem da Nilson Premium, que é a do meu tio. A Nilson Premium hoje está crescendo mais que a Nilson, quanto da presença que o meu tio tem. Ele filma ali o dia dele, o dia a dia dele, toda hora, sabe? Então, assim, a gente vê que essa presença do dono mudou demais. Antes a gente não tinha isso. Quando eu entrei, pelo menos a gente não era tão forte nisso. Hoje a gente mudou completamente isso. Meu tio que mais tem, esse ano até, a gente tava vendo os números, o stories dele que mais teve alcance, que mais teve like, que foi quando ele foi fazer a maratona de Berlim. Ele postou lá uma foto dele. Então, assim, não tem nada a ver com caminhão. Sim. Nada a ver. Então, assim, você vê a diferença no conteúdo. E hoje meu tio é o que mais vende. Por quê? Porque quem pensa em caminhão vai pensar no Nilson? Vai, mas vai no Rodrigo. Ele vai querer ser atendido por ele. Entendeu? Então, mudou muito isso aí. A gente botou um rosto da marca, que é o meu tio, sabe? E produziu muito vídeo, podcast. Enfim, a gente mudou completamente aí. Sair só da foto bonitinha ali no feed. Isso aí praticamente acabou. Até nas reuniões nossas semanais, né? A gente percebe que a Nilson saiu de uma venda local e hoje vende pro Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente tá lá, às vezes a gente fica sabendo, a pessoa acabou de fazer um Pix, comprou um caminhão no Pix e vai vir buscar lá do Ceará. Como que é esse desafio, Enzo, assim, para quebrar essa barreira de sair da venda local e venda Brasil agora? Isso eu vejo que é um trabalho que os vendedores fazem muito bem ali, sabe? Porque, assim, a Nilson nunca foi assim de vender só pro Paraná. A gente sempre vendeu um pouquinho pra fora, enfim, mas agora tá assim, deve estar cada mês é mês, né? Entendeu? Mas esse ano, se a gente pôr aí, no mínimo 50% das vendas foi pra fora do Paraná. Entre São Paulo, Tocantins, Bahia, Ceará. Foi esse ano que a gente viu uma venda pro Amapá, acho que foi, que era bem longe, ou foi ano passado, enfim. Então, assim, os estados que eu nem lembrava que existia, a Nilson tava vendendo, sabe? Então, muito por conta disso. Não é igual você comprar um carro, exemplo. Acontece muito. Muita gente vai para São Paulo quando quer comprar uma Ferrari, algo assim. Por quê? Porque a Ferrari só tá lá, sabe? Então, assim, a diferença de vender um carro pro nosso caminhão é que o caminhão é usado para trabalho. O caminhão é uma empresa, sabe? Quem tá comprando um caminhão não tá comprando pra ir passear, não tá comprando porque é bonito, ele tá comprando pra pôr pra trabalhar, pra ele ganhar dinheiro, sabe? Então, acontece muito isso. O dono de uma transportadora lá do Ceará, ele vai mandar um caminhoneiro dele vir buscar aqui, nosso caminhão, que vai engatar com uma carreta aqui em Curitiba mesmo, que já pega uma carga no porto pra já ir trabalhar. Então, ele só paga lá, ele nem vê o caminhão, ele manda alguém de confiança dele só pra dar confere e buscar. E nisso já pega uma carga aqui no porto ou em alguma fazenda e vai trabalhar. Não tem essa de, não, vai voltar pro Ceará andando.
vazio, Sim. o cara perde muito dinheiro, sabe? Uhum. Então ele põe pra Já, trabalhar. já engata uma carga E aqui. isso que a Nilson faz muito hoje pro Mato Grosso do Sul, Goiás. Então a gente tem essa força muito grande. Ele vem até a gente porque tem um caminhão com preço muito bom, de extrema qualidade, que é a mesma qualidade que na fábrica, entendeu? Que na fábrica ele vai pagar muito caro. Se ele for na loja da Scania, ele vai pagar muito mais caro. Na Nilson ele vai ter um caminhão com a mesma qualidade, com mais opcional, com mais coisa, por um preço melhor. Então, por isso que a gente atrai muita gente do país todo, porque realmente não tem mercadoria fora do Paraná igual a nós. Possível. E para chegar nesses locais? Hoje. Aí, Aí o Enzo é o braço de marketing, né? E ele acompanha a gente ali no dia a dia, né? Muito que eu tava conversando com o Rafa agora há pouco sobre envolver o time comercial, envolver o time de marketing, e o Enzo, ele sabe cada campanha que tem criada. Como que é esse processo, Enzo, para você, assim, para a agência ter essa proximidade com você, criar as campanhas junto, a gente durante semana a semana falar sobre as campanhas, a gente faz entrevista com o time comercial. Como que é essa evolução depois de todas essas formações que você fez, fazer esse processo dentro da empresa junto com a Waves hoje? o que eu aprendi muito no curso do Pedro Sobral, ali, que é que eu venho buscar, é que tudo é teste. Sempre a gente vai estar testando. Não existe a fórmula do anúncio, o público correto, não sei o que. Cara, você sempre vai mudar alguma coisa. Claro, você segue uma linha de corte. Exemplo, a gente sabe que a gente anuncia para homens ali, não vou falar a idade aqui para não dar o segredo também, sabe? Mas assim, pouquinha coisa nisso você mexe. Mas a questão de público, a gente sempre tá pegando público de vídeo, público de site, público da feira, público de cliente. A gente sempre tá testando para assim, você atingir o máximo de gente possível. A gente testa se é só iPhone, se é só Samsung, a gente sempre tá mudando alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente sempre aplica muito teste. O teste. E cada mês é um mês. Exemplo, tem mês que se a gente anunciava na Bahia, pegou 10 vendas na Bahia seguido. E esse mês já não é mais assim. Exemplo, o Ceará, a gente voltou a fazer um pouco mais de anúncio lá agora. Mas assim, por uns 3, 4 meses a gente ficou sem anunciar lá. Por quê? Porque não tava tendo retorno. Então, assim, eu sento muito daí com os meus gestores, enfim, para ver como é que tá o mercado. Ah, se no Paraná tá bombando, cara, vamos focar no Paraná, não vamos ficar gastando dinheiro lá em cima. Ah, se em São Paulo tá bombando, vamos focar em São Paulo. Então, assim, não tem a fórmula que a gente segue o ano inteiro. A gente sempre muda, não tem essa de fórmulazinha, segue só isso aí. Cara, se alguém chegar para você e falar, segue isso aqui, só faz isso aqui o ano inteiro, pule fora que é free, sabe? Você tem que estar testando. E nisso a gente erra muito, acerta muito, sabe? Mas, exemplo, se a gente pegar a média da Nilson, a gente vê que a gente acertou muito esse ano, sabe? Entendeu? Então, assim, você sempre tem que estar com o objetivo de venda. Não adianta... Ah, eu pesquisei no chat GPT, ele falou que o melhor estado para eu anunciar é Goiás. Tá, mas se você está anunciando lá, gastando um monte e não tá vendendo, sai fora, entendeu? Então, e é muito esse jogo com os vendedores. A gente busca fazer muito lá junto com a Waves, que é o que marketing e vendas não são a briga, eles têm que se ajudar, sabe? Então, assim, sempre vai ter vendedor que vai reclamar do lead, o cara que tá vendendo um monte vai falar que o lead tá incrível, meu Deus, esse lead tá perfeito, ou que não fez nenhuma venda, vai falar, cara, tá uma merda esse lead, muda essa campanha, sabe? Então, assim, você tem que fazer esse jogo ainda mais junto com os gestores, sabe? Porque, assim, o gestor também quer ver quantos leads seus vendedores estão atendendo. Então, assim, como é que eu vou filtrar uma campanha ali no nível máximo para vir o cara mais top e vir 5, 6 leads por dia? Aí o gestor fica bem doido, sabe? Então, assim, você tem que fazer todo esse jogo, assim, tipo, entre quem tá lá em cima e o que eles querem, o que eles imaginam que o marketing vai trazer e o que os vendedores querem, entendeu? Porque, ao mesmo tempo, tanto os nossos gestores, marketing e venda, a gente quer o quê? Vender. A gente quer ganhar dinheiro. Vocês da agência querem ver a Nilson vender mais para vocês ganharem mais, enfim, sabe? Então, assim, o objetivo que todo mundo tem em conjunto é a venda. Mas, assim, é muita comunicação de cada setor para cada setor. A gente sabe que não pode só a gente do marketing vai mandar nos leads. Não é bem assim. Você tem que escutar o feedback deles, fazer alguma mudança que eles querem, sabe? Então, assim, essa adaptação, assim, se adaptar com o que os gestores querem, com o que o time de venda quer, isso é muito bacana. E isso é o maior desafio que tem, né? Entendeu? Então, a gente vem fazendo isso muito bem e sempre testando, nunca seguindo a fórmula do anúncio do sucesso. Sai fora que você é fria. E muita credibilidade, em cima de credibilidade, né? O fato que você falou, Fabiano, do cara fazer um Pix sem nem ter colocado o pé na empresa, né? E o funcionário dele vir, com certeza deve ser alguém de confiança, vem e olha o produto e valida, né? Eu acho sensacional. Acho que todas as empresas que estão numa crescente é muito fio do bigode. Você aperta a mão e você cumpre com aquilo. Eu vejo muito isso na Nilson. A marca Nilson, até porque pessoas fazem negócio com pessoas. Sim.
Então, eu vejo muita gente que chega na Nilson e quer conhecer o Rodrigo, quer conhecer teu pai, exatamente esse vínculo de imagem que eles têm atrelado à empresa. Acho muito legal isso e eu queria agora te perguntar, te colocar numa sinuca de bico. Futuro da Nilson, por Enzo Macena. O que você imagina? Nilson, Macena Motors, como que você... Né, imagina que é uma caixa aqui, vamos colocar aqui os planos do que, como eu imagino a Nilson daqui a 10 anos. Sim. O que eu tenho como objetivo, enfim, é que a Nilson chegue na casa dos bi, sabe? Essa é a maior meta que a gente tem, é um trabalho que a gente tem que fazer para chegar lá, não é um trabalho de 1 ano, e sim, talvez 10, sabe? E eu vejo o potencial que tem, sabe? Eu sou um cara que, eu não sou aquele cara muito sonhador, eu sou muito realista, sabe? No esporte, enfim, eu sei que eu alcanço um tempo bom naquela prova se eu treinar, entendeu? Então, assim, uma meta de bi. Pra muita empresa, cara, o cara já desanima, fala, meu Deus do céu, não tem como, enfim. E eu vendo, estudando, entendendo o cenário da Nilson, vendo o mercado que é de caminhão, que hoje, para mim, tenho certeza que é um dos maiores mercados do país, eu vejo que, assim, é um mar azul pra gente ali, por a gente ser líder. Com a marca que a gente tem hoje, eu vejo que é um mar azul que dá para crescer muito. Se fosse entrar com uma loja nova no ramo de caminhão, aí é bem mais difícil. Aí é um mar vermelhaço. Mas assim, a Nilson do jeito que tá hoje, eu vejo que a gente tem uma reta livre, assim, para chegar na casa dos bi. Claro, muito sistema, pessoas que a gente vê que é a maior dificuldade que tem. Então sabe, o cenário que eu imagino em 10 anos é a Nilson, assim, claro que eu não vou trazer dado específico, assim, tipo, a gente vai fazer isso. Mas assim, a gente quer chegar na casa dos bi. E não é só vendendo caminhão, não é só com a loja física, você tem que ir fazendo vários braços ali, talvez um portal de venda, algo assim, sabe? Você vai criando uma base muito forte para poder chegar na casa dos bi e assim só crescer, fazendo podcast, as coisas assim, parece que são coisas pequenas, são coisas que são feitas à toa, mas não é feita à toa, é todo... Por que a agência tá fazendo podcast aqui? Eles têm um estudo que eles sabem que eles têm que crescer cada vez mais e daí entra na presença de marca da Nilson. A questão do cara pôr um sinal ali, por muito tempo até hoje, é um desafio muito grande pra Nilson. Por quê? O cara do Ceará, ele tem mais confiança de pôr sinal na Nilson Caminhões ou numa Scania? Ele sabe que a Scania é fábrica e pra ele colocar, eles me devolvem, enfim. Claro que a Nilson também devolve, se der errado a venda, enfim. Mas assim, a gente crescer essa marca, chegar ao nível do cara confiar lá de longe, isso só motiva a gente. Tem muito cliente que ainda bate na trave, porque o cara ainda fica desconfiado, entendeu? O cara, putz, será que eu ponho sinal? Eu sei que a loja é grande, mas aí que vem o trabalho da marca. Vem os podcasts, nosso Instagram, a gente sempre recomenda. Cara, dá uma olhada no nosso Insta ali, manda algum vídeo de algum cliente que a gente vendeu no estado do cara. Aí você vai ganhando essa confiança da pessoa, sabe? Eu vejo que a Nilson seguindo isso em 10 anos, cara, é muito, o resultado pode ser muito grande. Quem sabe até assumir alguma bandeira em outras filiais, enfim, vender de alguma marca em específico, sabe? Entendeu? Mas a Nilson em si, do jeito que tá caminhando, eu imagino que em 10 anos esteja batendo na casa dos bi, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito desses processos, sabe? É isso que eu imagino, é isso que eu quero, né? Se eu realmente for seguir na parte da Nilson ali, focar, a minha meta é essa. E se depender de nós, estamos dentro. Claro, isso aí, lógico. Com certeza, com certeza. Estamos dentro. Enzo, acho um prazer inenarrável Passou rápido, hein? ter você aqui. Passou rápido, ó. 1 hora. Olha aí, ó. Temos 6 minutos aqui para finalizar esse podcast. Não poderia ser outra pessoa para começar, Fabiano, Não. podcast da Waves, porque você é um amigo, na verdade. Sim. A gente conhecendo o dia a dia e estando a Waves, estando na Nilson toda semana, nos trouxe uma proximidade, até fora da Nilson, né, vamos dizer assim. E é inspirador o trabalho de vocês. Inspirador a forma como teu pai, como teu tio, como teu avô conduz a empresa, né? Ver a tua avó lá ainda fazendo, né? Trabalhando, estando lá, você vê que aquilo não é por acaso. Não caiu no colo, né? Às vezes as pessoas têm o hábito de olhar e falar, pô, mas olha lá, vem de família rica e tal. Que não foi o caso. Eu vou lá atrás, esses dias eu vi umas fotos com o teu tio lá. Começou vendendo carro lá atrás. Começou vendendo carro lá atrás. Então você vê que baixar a cabeça e trabalhar. É o que a gente fala muito na agência, né, Fabiano? Baixa a cabeça e trabalha. Que Deus vai colocar ali a tua glória.
Eu também agradeço muito o convite de vocês. Aí acompanho o crescimento que a Waves tem. Até cheguei aqui, vi que agora tem Waves Comunicação, Waves Marketing. Então, também peguei esse crescimento de vocês, sabe? A Nilson acompanhou muito isso. Vocês crescendo com vários clientes, com várias pessoas. A equipe quase que duplicou, eu acho, né? Desde quando a gente entrou. Se duvidar, Verdade. até mais, sabe? Entendeu? Então, Sim. é um prazer. Vejo que é uma parceria que tem uma longa data a seguir. E vamos pra cima. Isso aí, agradeço muito o convite de vocês aí. Isso aí. Fabiano? Também quero deixar meu agradecimento, você que chegou até esse momento. Agradecer o Enzo por estar aqui. Eu acho que essa parceria deu certo, funciona. A gente faz um trabalho bem legal junto com o Enzo ali. Eu só tenho gratidão ao primeiro podcast da Waves. Primeiro Primeiro de muitos. de muitos. Como foi dito, a Waves está crescendo. A Waves cresceu, a Waves duplicou, triplicou. E a ideia é a gente chegar aí em vários podcasts com vários convidados. Você, nosso cliente que chegou até aqui, fala com o Rafa, fala com o Fabiano, que você pode ser o próximo a sentar aqui na nossa mesa. Sigam Enos numa cena, hein? A produção vai colocar aqui as redes sociais. Dá o like também, se inscreve, Tamo né? junto, dá o like, se inscreve. E eu quero voltar Sigam- mais vezes, hein? Sigam o Olha aí, Nilson pode me Prêmio, chamar mais vezes, Nilson não é uma vez só. Caminhões, Macena Motos. Isso aí. Sensacional o site da Macena, hein? Ficou muito bonito. O pessoal que fez lá mandou muito bem. Depois vocês acessam lá pra ver quem que fez. Vai estar lá embaixo. Lá. Vai estar lá embaixo. Gente, valeu, tamo junto. Obrigado. Prazerzão. Valeu. Até mais.